Já se faz cá, um programa de Wilson Carrasco sobre músicos nacionais na Rádio Freguesia de Belém. Como diria o José Duarte, o jazz em Portugal não é popular. Popular é o pão. Já se faz cá é um programa onde divulgo a grande variedade de produtos sonoros com ingredientes, especiarias e mão de obra nacional. Hoje temos em estúdio Pedro Marques. Pedro Marques, guitarrista, músico, professor. Pedro, obrigado por ter acedido ao nosso pedido para esta pequena conversa aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado pelo convite. Ainda para mais presencialmente, que é sempre melhor termos e conhecermos os artistas que vêm falar connosco. Pedro, estudou no Music Centro e licenciou-se de Jazz e Música Moderna na Universidade de Lusíada. Já faz algum tempo, não é? Porque já temos aí alguns projetos depois disso. Entretanto, também tirou o mestrado na ESMEL, e neste momento está a fazer o doutoramento. Confirma-se. Sim, senhor. Doutoramento em quê? É um doutoramento que tem um nome ligeiramente curioso, que é Artes Performativas e da Imagem e Movimento, que é uma espécie de doutoramento que cobre várias artes, porque nós em Lisboa não temos um doutoramento específico para música. Então existe um para Belas Artes, que obviamente cobre a área de Belas Artes, e este cobre as restantes artes, por exemplo, dança, teatro, cinema, e é feito em parceria com a Faculdade de Belas Artes, em que temos algumas das cadeiras para toda a gente, que servem para qualquer arte, e depois uma parceria com a Escola Superior de cada uma das artes, que está lá, no meu caso, a Escola Superior de Música. Então é uma coisa que funciona em parceria com a Faculdade de Belas Artes e, por causa da minha especialização, que é música, a Escola Superior de Música. Ok, mas e onde é que veio esta vertente do jazz, propriamente dita, dentro deste âmbito de conhecimento e de estudo, na ESMEL? Sim, bem, eu comecei a ter muito interesse pelo jazz, mas isso já foi, eu tinha para aí uns 14 anos, porque tinha um colega meu, cujo pai tinha uma coleção gigante de discos. Aquilo era maravilhoso de entrar em casa dele, porque entrávamos em casa dele de vinis e CDs, mas era uma parede inteira, do chão ao teto, na parte de trás da sala dele, era só discos. Então nós íamos à casa dele e o pai dele dizia: terem um disco da parede, vamos ouvir alguma música, e eu conto histórias sobre isso. E aquilo, nós tirávamos um disco um bocadinho ao calhas, porque claro, não sabíamos o nome das pessoas, havia nomes muito engraçados, tipo era Van Allen. Pela capa. Era pela capa e pelo nome. Nós vemos lá Van Allen, nós, que interessante. Ou depois Wes Montgomery, não sei o que é, mas o nome é interessante. Então íamos tirando, e o senhor, o pai dele, que tinha muito conhecimento sobre música, falava sobre um bocadinho sobre o que ele sabia desse disco. Nós ouvíamos aquilo, e muito regularmente esse colega meu aparecia na escola e dizia: olha, já ouviste Aldi Meola? Olha, já ouviste John Coltrane? E eu dizia sempre: não, não sabia, mas vamos ouvir. E a partir daí fiquei muito interessado no jazz. Havia isso, e havia também os meus colegas que tinham aulas de instrumento quando eu estava na escola, também nos meus 14 anos, quando ficavam bons a tocar, começavam a tocar jazz, e eu pensava: bem, eles tocam muito bem e tocam jazz, então eu quero aprender a tocar bem. Quer chegar lá. Exatamente. Então, estágio mais... Exatamente. Lá ia para casa aprender a tocar jazz, e também nessa casa desse amigo, aquilo, como ele tinha tanto acesso à música, eu ouvia qualquer coisa de jazz, e depois ia a fazer uma espécie de jogo de telefone estragado no autocarro para casa, a tentar cantar aquilo dentro da minha cabeça, para não me esquecer, para depois tentar tocar. Falhei sempre redondamente, mas era um bom exercício. É exercício, porque o jazz é uma linguagem oral, não é? É, exato. Há papéis. Há papéis, mas claro, mas não devia ser... Quando começou, não tradicionalmente não havia papéis, é isso.
mesmo os arranjos muito complicados de Big Band, os músicos de Big Band sabiam aquilo de cor, Sim. que é impressionante. E depois a coisa foi seguindo. Para mim, comecei a ter aulas de música em que tinha jazz, e depois decidi que seguiria música, mais porque não teria jeito nenhum para seguir outra coisa. Eu tentei ainda engenharia física e não dava. Então segui música, e aí havia a escolha de escolher entre música clássica e jazz. O meu interesse em música clássica tem algum, né? Mas é mais de ouvir, e o jazz, eu adorava jazz, portanto a escolha foi simples. E depois fui seguindo, fiz a licenciatura, fiz o mestrado, e agora decidi entrar no modo de classe infinita e fazer o doutoramento como continuação nos estudos. E obviamente abre portas sempre a uma pessoa, e é sempre bom estudar mais. Sim. E a carreira, digamos, artística, com apresentações, palcos, bandas, como é que tem sido? Tem sido, nos últimos anos, tem sido bastante mais interessante, porque comecei a integrar várias formações, não só os pré-históricos, o quarteto do Paulo Pontes, isso no contexto de jazz. Depois, se calhar, algum trabalho mais... aquelas coisas que não são bandas, não têm nome, né? É preciso fazer um concerto de jazz, e nós vamos... Um agrupamento. Um ensemble. Queremos aquilo mais como uma jam session, um bocadinho mais polida. Exato. Mas há bastante oportunidade de tocar assim. E nos últimos anos a coisa tem surgido muito mais oportunidades. Os pré-históricos ajudam bastante, porque são uma banda que não tocam jazz particularmente tradicional, é uma coisa um bocadinho mais jazz de fusão, misturada com Snarky rock. Puppy, assim, É nesse género, sim. É, Snarky Puppy misturado com aqueles discos do Miles Davis de Fusion dos anos 90 e 80. E aquilo lá no meio cria um jazz que é bastante fácil de ouvir, o que no nosso caso ajuda-nos a ir tocar a mais sítios, porque aquilo é fácil de ouvir, mistura rock, mistura obviamente jazz, mistura fusion, mistura soul. Isso lá no meio acho que é uma música bastante... Tem muita energia. Tem bastante energia, sim. O que ajuda sempre. Então essas coisas têm ajudado muito. Depois o outro projeto que eu integro, que é o quarteto do Paulo Pontes, que este ano tem estado mais calmo, mas o ano passado, e há 2 anos atrás, teve mais apresentações, e que é muito interessante, que é um projeto que mistura música brasileira com umas coisas que nós chamamos de compassos irregulares, ou seja, música que parece que está aos tropeções, mas não está. E nós temos o desafio de tentar fazer com que aquilo não soe que está aos tropeções, o que é bom. E é isso. E depois, obviamente, fora essas coisas, até fora do âmbito do jazz, costumo tocar bastante coisas de pop e de rock, seja naqueles concertos mais de covers, como também em bandas um bocadinho mais estabelecidas e emergentes, como os Duque Província, em que costumo trabalhar com eles às vezes, e aí é mais pop e rock e menos jazz. Mas no geral as coisas estão, em termos de apresentações, as coisas estão a correr bastante bem. Discos estão, de momento está editado dos pré-históricos. Eu não fazia parte da banda quando eles lançaram o primeiro disco, entrei só para o segundo disco, que é o Bairro Novo. E esse disco saiu no dia 25 de Abril, que é uma boa data para sair um disco. E agora é uma boa data. Acho que se é para escolher uma data, essa é uma delas. Essa. Havia outras piores, se escolhêssemos tipo o dia de Natal ninguém ia ouvir. Portanto, escolhemos um feriado. Há esse disco, o disco do Diogo Barbosa, que é mais na coisa de pop, também já está editado, que é um EP, chama-se Fragilidade. E a par disso estou em processo de tratar de gravar e de compor para vários discos. Os pré-históricos já estão a pensar no terceiro disco, já estamos na fase de começar a arranjar material para gravar. Por agora está a correr bastante bem, que é bom. O quarteto do Paulo Pontes também está na fase de pegar e gravarmos aquilo. E há montes, acho que a maioria do meu trabalho discográfico está nessa fase de ou está gravado e ainda não saiu, que é fantástico, ou estamos quase a gravar aquilo
e depois alguma coisa acontece e temos que esperar mais uns tempos. Sim, faz parte. É mesmo assim. É. Como é que pensa o ensino de jazz aqui em Portugal? Escolas, o que é que temos aí? Temos ofertas? Temos alunos? Temos oferta, temos alunos também. Se calhar às vezes temos mais oferta do que alunos, mas é um género que até acho que recentemente tem havido mais alunos interessados, o que é bom. Nós temos muita oferta, temos, obviamente, que toda a gente conhece o Hot Club, depois surgem a EMART com um curso de jazz, e vão surgindo muitas, os franceses na zona da Margem Sul. Há muitos polos onde se pode aprender a tocar jazz aqui. O Conservatório Nacional também, mas já não é. Pronto, é já para o ensino como se fosse ensino artístico especializado, aquelas coisas do ensino profissional. Nós temos imensa escolha aqui e com excelentes músicos a ensinar lá, e é um bem interessante. Depois há aquela questão do ensino do jazz que é sempre, por exemplo, historicamente o ensino do jazz não foi uma coisa que foi academizada. No Sim. início, quando começava, era uma espécie de tradição oral, os músicos iam trocando ideias entre si, e cada um dos músicos tinha uma espécie do seu próprio sistema de como lidar com as coisas, e depois mais nos anos 70, 80, talvez um bocadinho antes disso até, é que as pessoas pensaram em academizar o ensino do jazz, o que eu sinceramente não tenho resposta se foi uma boa ou má ideia. Tem momentos bons, porque aquilo pegou no jazz e tentou uma espécie de processar o jazz através da visão da música clássica, dos instrumentos de análise que nós tínhamos da música clássica. O que, obviamente, são excelentes instrumentos, nada contra isso, mas diria que se perdeu um bocadinho da magia e da nuance que fazia o jazz mais tradicional. Por outro lado, esse processar do ensino do jazz como uma coisa um bocadinho mais... Massificou a coisa, o que é bom. Ajudou muita gente. No meu caso, em específico, eu sei que sem esse ensino mais planeado e com livros, eu teria tido muita dificuldade em aprender. Porque eu, quando comecei a estudar jazz, não tinha aulas, e foi mais uma questão de tentar arranjar um livro que dissesse qualquer coisa sobre jazz, e a partir daí ajudou muita coisa. Portanto, isso ajuda a despertar o interesse a muita gente ter, sei lá, eu acharia que seria muito difícil alguém dizer vou começar a estudar jazz, e depois tem que se debater com centenas de excelentes discos que tem que ouvir todos e tem que os pôr na cabeça e tem que aprender aquilo tudo. Isso é um bocadinho de informação a mais, diria eu. Mas ter um livro ou um professor que diz, olha, estruturar. Exato, olha, este acorde aqui, esta coisa, isto resulta. Isso ajuda. Depois houve o outro lado, que se calhar não é tão bom, da estruturação do ensino, é que se perdeu um bocadinho daquela coisa espontânea, de que o jazz, se formos ouvir, por exemplo, discos da Sarah Vaughan, eles fazem piadas no meio das músicas, eles usam citações engraçadas de outras músicas, e o jazz, por causa do ensino, diria eu, e por outras razões, standardizou, começou-se a levar um bocadinho demasiado a sério do que levava antes. Por exemplo, na altura do Charlie Parker e da Ella Fitzgerald, era muito comum, no meio de solos ou de improvisações, meter lá coisinhas de comédia ou bolachas, biscoitos e coisinhas engraçadas. Por exemplo, há um tema que se chama... Isso também é improvisação, no fundo. É improvisação, é. Mas há aquela ideia um bocadinho mais engraçada e de estar a comunicar com os outros músicos e com quem percebe a mensagem. É muito interessante nessa história do jazz. Havia até aquelas assim maldosas, se não me engano, há num disco do Sonny Rollins, ele cita um tema que é Everything you can do, I can do better, à frente do saxofonista que era tipo o rival dele. E quem apanha essa referência, aquilo é muito engraçado. Quer dizer, dois Cristianos Ronaldos do saxofone a mandar piadas muito parvas numa gravação que é bastante séria. E isso perdeu-se um bocadinho com a academização do jazz. Há aquela ideia de que o jazz é uma música assim, um bocadinho mais de elite, que não é. Não, antes pelo contrário. Nunca foi, exatamente. Pois, nunca foi. Não podia ter tido começos foi mesmo mais... para fugir às elites. Exatamente. Os começos mais humildes possíveis na história da música.
Portanto, isso é o outro lado do ensino do jazz, que há um certo debate se eu concordaria com isso ou não. Pois, são outras nuvens. As editoras também, temos aí várias editoras, como a Porta Jazz e Robalo. O que é que pensa? Chegam? Devia haver mais promoção? Como? Bem, aí há duas ideias, não é? Deviam haver mais editoras. É um debate que eu não sei. As editoras, por acaso, têm feito um bom trabalho. Da Robalo, um excelente trabalho. A Porta Jazz também. Depois aqui tivemos em Lisboa, por exemplo, durante muitos anos, uma que era a Tone of a Pitch. Depois tivemos a Sintoma. Que são editoras que eram mais uma espécie de maneira de nós podermos catalogar e uma espécie de... Pronto, quando se grava um disco tem que se registar as coisas todas e surgiram mais como uma maneira de podermos... Um suporte para podermos registar as coisas e termos um bocadinho de apoio de pessoas que já tinham gravado discos antes, que ajuda bastante. Em Lisboa agora também temos a As You Are, que são coisas que estão ligadas a músicos que têm muito mais experiência e a partir daí talvez não haja assim um grande esforço de promoção, mas a experiência que eles têm ajuda-nos bastante a não fazer nenhuma decisão parva, basicamente. Exato. Em termos de promoção, era excelente que houvesse mais, claro. Sim, eu pergunto isto porque na sequência da quantidade de alunos e de escolas que há, depois há que dar uma sequência a isso, não é? Os alunos formam-se, são talentos, há ali muitos talentos, não é? Muitos artistas com valor, e depois não têm a sequência, não conseguem ter apoios para gravar, para ter bandas, e é por isso que eu pergunto como é que está este equilíbrio em termos de mão de obra, digamos, e depois de produção de termos algo para ouvir. Pronto, assim, quanto mais... Isto é um balanço entre o número de artistas, e que depois têm que, muitos deles, virem lá para fora, e depois seguem outras tendências, e nós, com o nosso Portugal, temos que ter algo nosso, não é? Produção nossa, porque este programa que eu tenho aqui é mesmo só produção nossa. E obviamente tem que ter vem beber a outras fontes, Claro. Que o jazz é mesmo assim, mas a ideia também é na nossa tradição de música popular portuguesa, isso, ir beber lá, ter uma fonte ali para fazer criações em termos de jazz. Mas, sim, o panorama, como é que vê este panorama aqui em Portugal, nesse aspecto? Essa é uma das questões que eu diria mais importantes que há agora, porque realmente, eu posso falar da minha geração, que são as pessoas que saíram recentemente do ensino, ou que ainda estão a estudar. Há realmente um número enorme de músicos muito talentosos, com as suas com composições muito boas, que tocam muito bem, e há realmente uma falta de, às vezes, sítios para as pessoas tocarem. Por exemplo, em termos de editoras, se calhar temos mais editoras do que sítios para tocar. Pois. Em Lisboa, o que dificulta um bocadinho a coisa. Então nós, pelo menos na minha geração, muitos de nós damos muitas aulas, e depois fazemos as coisas perifericamente a isso. Pronto, é o que são como as coisas funcionam, mas se houvesse mais sítios ou algum tipo de apoio para uma pessoa ter mais facilidade a gravar discos, as coisas seriam muito mais fáceis e teríamos uma quantidade muito grande de artistas que seriam muito mais conhecidos. Mas aí depois é essa questão também que se liga à questão anterior da promoção, que, por exemplo, o exemplo dos pré-históricos é interessante, porque em termos de cultura, às vezes aqui, obviamente eu conheço melhor Lisboa, mas, por exemplo, com os pré-históricos, nós quando tocamos aqui em Lisboa temos um bom número de público, estamos bem. Mas o ano passado fomos tocar a um festival em Madrid e em Logronho. Bem, os sítios eram
também que há muito mais gente, mas os sítios estavam apinhados de pessoas. Nós nem percebíamos como é que estava lá tanta gente. Nós achávamos que íamos tocar para pouca gente, porque, quer dizer, pré-históricos, Sim, não faz sentido nenhum fora de Portugal, e de repente chegamos lá e aquilo está tudo apinhado. E nós, ok, há aqui alguma coisa que se calhar eles fizeram melhor do que nós fizemos em Portugal. Porque as pessoas não só aderiram muito ao espetáculo, como o tipo de cultura que eles tinham do repertório era grande. As pessoas estavam a fazer perguntas sobre o repertório porque nós nunca tivemos que responder. Havia lá, por exemplo, há uma banda de jazz de fusão que são os Rippingtons, que são esquisitos e um bocadinho underground, e houve lá um senhor que disse: isso é Rippingtons? E nós ficámos só a olhar para o senhor assim: oi? Sim, culturalmente são mais e acho que aí há certamente aí um espaço para melhorar em Portugal. Porque se houver mais pessoas interessadas neste género de música, obviamente há mais pessoas nos concertos. Havendo mais pessoas nos concertos, há mais sítios para tocar. Havendo mais sítios para tocar, uma bola de neve. É uma bola de neve que eu acho que seria muito, muito útil, porque a parte de ter músicos muito talentosos, nós já temos. Temos tantos, tantos. E sim, é aquela coisa também que está bocado. Há muitos que vão para fora de Portugal. Muitos vão, por exemplo, estudar, fazer mestrado na Holanda ou na Bélgica, e depois às vezes ficam por lá, que se calhar não teriam que ficar, porque realmente são muito bons. E nós já os temos. É uma das coisas que eu noto, às vezes quando vou fora de Portugal, obviamente há músicos excelentes em todo o lado, mas a quantidade de músicos incríveis que nós temos e o nível dos músicos que nós temos é muito alto. É estranho até. É isso, é aqui na música, em todos, a fuga de talentos, a fuga de cérebros, não é? Como agora se diz. Ok, estamos a chegar ao fim. Pedro, obrigado por ter aceito o convite mais uma vez. E normalmente nós pedimos ao nosso convidado para escolher uma música para encerrar o programa. Qual é que seria? Muito obrigado pelo convite. Então eu escolheria uma música dos pré-históricos, do álbum novo, que é o Bairro Novo, e a música chama-se Alvorada. Ok. Obrigado e boa sorte, felicidades. Muito obrigado.
Hoje estivemos com Pedro Marques. Não percam o próximo episódio em que falei do jazz feito em português. Já se faz cá um programa de Wilson Carrasco sobre músicos nacionais na Rádio Freguesia de Belém.